eles estão fazendo um lobby junto com os Estados Unidos para fazer a mesma coisa na prática que o Eduardo fez na época que ele estava fazendo diplomacia com os americanos. Ou seja, trazer algum tipo de sanção para o Brasil, algo que os Estados Unidos faça contra o próprio país para facilitar a sua eleição. Ou seja, novamente, esses caras agem realmente, e aí eu acho que a expressão cabe, como traidores da pátria que são. A família Bolsonaro é traidor da pátria desde sempre, desde o governo Bolsonaro, que foi um dos piores governos de todos os tempos no Brasil, e esses caras só colocam o Brasil em segundo lugar e sempre em primeiro lugar a família deles. Então, justamente, eles estão tentando se articular com o Trump para que venha uma série de sanções aí. Não sei o que eles devem ter prometido que eles iam entregar se eles se tornassem, enfim, se o Flávio se tornasse presidente. Provavelmente deve ter havido alguma conversa aí sobre terras raras, alguma conversa sobre riqueza natural do Brasil, alguma parceria, entre aspas, em que a gente entra com tudo, os Estados Unidos não entra com nada, porque esses caras só sabem fazer política doando o Brasil, eles não sabem fazer política soberanista, nem o Lula sabe fazer, né? Nem o Lula tem a pretensão de fazer política soberanista, mas pelo menos o Lula ensaia, pelo menos o Lula chega lá e fala alguma coisa, faz um ensaio, né, faz um discurso, alguma coisa ele faz. No caso da família Bolsonaro, não tem nada. É a mais explícita doação, o mais explícito integrismo. Então ele tá nesta toada, e o que me parece estar acontecendo é que, novamente, o Lula está aplicando a mesma fórmula que ele já aplicou com o Eduardo Bolsonaro, isto é, tentando transformar essa situação em um enfrentamento de... Mano, eu começo agora. Não, eu não vou começar ainda não. Calma aí, vamos acompanhar um pouco mais. Aí eu vou dar uma discorrida com relação aqui a alguns pontos, tá? Porque. Puta que pariu, velho. Vamos lá. Ele, como líder terceiro-mundista, líder do Brasil e do Trump. Então ele falou que o Trump tinha que respeitar o Brasil, a soberania brasileira tem que ser respeitada, o Trump não é imperador do mundo. O Trump tem que respeitar, como todos os outros presidentes do planeta inteiro tem que respeitar o Brasil, não sei o que, tá, mas esse... Mano... Aí ele deu a declaração dizendo que o Flávio Bolsonaro era um traidor e que merecia forca e tudo mais, o que eu já adianto aqui que eu concordo, acho que todos eles merecem forca. Deu essa declaração, então ele tá tentando se valer disso para utilizar aquela velha retórica lulista. O que você acha disso, né? Meu caro Ricardo Almeida, vamos lá. Primeiro eu vou colocar um ponto aqui sobre isso. Essa tarifa anunciada, né, é importante dizer, ela não foi implementada, né? Ela não foi uma decisão oficial ali do governo dos Estados Unidos. Ela foi a conclusão daquela investigação da seção 301, que estava sendo feita pelo USTR, que estava investigando ali as práticas comerciais, por dizer assim, do Brasil, e fez essa sugestão de tarifa de 25%, e aparentemente hoje eles já fizeram outra sugestão de implementar mais uma outra porcentagem aí, né? Ou seja, porra, porque o caralho desses políticos brasileiros, essa corja, essa rapaziada, mete imposto nas coisas aqui dentro, mete imposto nas coisas de fora, mete imposto em tudo quanto é tipo de coisa, mano. Não, cara, que raça podre. Que raça podre. Mas calma, vamos lá. isso estava, vamos dizer, prestes a acontecer. Então, da mesma forma que aquela questão da facção criminosa ter se tornado organização terrorista, obviamente não teve nenhuma interferência da família Bolsonaro e seus Paulos Figueiredos, né, que são seus assessores internacionais, como essa também não teve. Né? Tudo isso foi caminhando por decisões tomadas unilateralmente pelo governo Trump, baseado naquilo que o Trump entende como America First. Ou, aliás, para ele, Trump First. É uma pergunta sincera, eu tô perguntando realmente sincero. Você não acha que a calibragem dos prazos disso aí tem a ver assim com... Isso eu concordo, não é America First, não, é Trump First. Trump First e as opiniões e o que ele quer e, enfim, toda a articulação dele primeiro. Isso é verdade, Trump First. Em compensação, aí pega o Lula aqui nesse Brasil que... Calma. Aos poucos eu vou abrindo meu coração para vocês com relação ao Lula. E aí vocês vão ver o meu desgosto e desprezo por esse senhor presidente. Mas beleza, vamos com calma. E antes, porra, rapaziada, Bolsonaro é da mesma ladainha, tá? Da mesma ladainha, tá no mesmo bando. Os neguinhos lá só quer passar a mão no dinheiro, só quer fazer caixa 2, caixa 3, caixa 4. É dinheiro. Pô, os caras roubam tanto e continuam roubando. E todos, tá? Toda essa rapaziada, toda essa galera dos núcleos, né? Então, sim, vamos... De novo, já falei em outros vídeos, tô comentando nesse vídeo aqui também. Consciência. A gente tem que ter consciência, tem que ter realismo. Usa a porra do seu cérebro. Beleza, você tem, então usa. Tem, então usa. A ignorância não é uma bênção. Para muitas pessoas, elas acham que sim, que a ignorância é uma bênção. A falta de conhecimento é uma bênção, porque você vive uma vida mais leve. A ignorância só vai te manter num lugar de merda. Beleza? Beleza. Isso não é de política. Isso aí, mas você não me deixou molhar o bico. E aí, meu caro Ricardo, esse é o segundo ponto que eu ia tratar, o timing, né, de tudo isso. Porque veja só, quando o Trump anuncia isso, é óbvio que ele está, de alguma forma, fortalecendo o Lula, porque o Lula volta com aquele discurso da soberania que fez ele crescer nas pesquisas, na época que Eduardo Bolsonaro, enfim, chegou a comemorar sanções e tudo mais. Porém, veja só, como agora se trata de uma sugestão, o Trump pode jogar isso para o período eleitoral, para ele tomar essa decisão oficial. E aí, haver o seu nível de estar compactuando, né, com a eleição do Flávio Bolsonaro, me parece que vai ter essa, de fato, intervenção americana em favor dos interesses do Trump, de ter um aliado dele aqui, ele pode simplesmente chegar às vésperas da eleição e dizer, olha, essa tarifa aqui, ela vai ser implementada se o Lula ganhar. Se o Flávio Bolsonaro, eu posso trilhar um outro caminho de resolver essas tensões que hoje eu não vejo no governo Lula. Isso seria vamos dizer, um afago forte eleitoral, e uma maneira do Trump fortalecer o Flávio durante a eleição.
Estou dizendo que isso é provável de acontecer? Não necessariamente, mas há uma possibilidade. Né? Há uma possibilidade dele tentar jogar isso. Então, Eu entendo que há essa possibilidade, mas eu não sei se isso vai acontecer. E por que que eu acho que isso não vai acontecer? Eu não sei se vai acontecer, mas eu pessoalmente acho difícil acontecer por um motivo simples. Você só tá dando uma carta mais forte ainda pro Lula falar da soberania. Soberania do Brasil. Soberania do quê, mano? Soberania sua, cara. Mano, eu queria. Ah, vamos lá. eu não fico, vamos dizer, eu não olho pra essa questão com ares de otimismo ou de alguma previsibilidade, né? Porque tudo que vem do Trump é absolutamente imprevisível. Então, vamos ver como é que isso vai caminhar aí pros próximos tempos, porque eu vejo que essa é uma discussão também que novamente polariza entre Lula e Flávio. Então, essa discussão, vamos dizer, não me agrada. E segundo que a decisão essa sugestão que foi feita sobre as tarifas, ela é totalmente patética. Totalmente patética. Você vai ver a lista dos motivos que eles colocaram ali, são todos motivos que não fazem nenhum sentido. Eu não vi essa Em lista. sua maioria. Pesquisa pra gente, minha querida operadora Ocluda, nota do governo americano sobre as tarifas e pega lá os pontos que eles listam como necessários, eles citam esses motivos pra terem feito as tarifas, tá? Mas alguns dos motivos que eles dizem lá, desmatamento. Desmatamento é muito bom. Desmatamento, E vindo do governo Trump, desmatamento. Exatamente, você tá de brincadeira. Primeiro, Trump tá incomodado com isso. Não é a Suécia, não é a Suécia. Calma aí, né? Terceiro, Renato está dizendo que não há desmatamento. Não, imbecil, né? Inclusive parece que as queimadas subiram aí, né? Durante o governo Lula. O ponto é, o Brasil, enquanto nação, Sim, eu posso estar enganado, mas sim, as queimadas no governo do Lula subiram e nenhum ator, ninguém aí da mídia foi falar e tal. Então, assim, já entendeu, né? Os seus pangarés, você já entendeu, mas beleza. Segundo ponto, isso é engraçado, né? Quando países desenvolvidos ou que já estão em um patamar de país desenvolvido quer vir querer cagar a regra aqui. Eu entendo e eu concordo, realmente tem muita queima errada, muito desmatamento irregular. Os caras podem, boa parte do Brasil, é verdade, tá errado, é verdade, mas vir outro país também querer cagar regra aqui, não, pô, você tá fudendo tudo aí, e aí, pô, peraí. Então, quando foi no seu país e você cagou todo o seu país para desenvolver seu país, e aí seu país chegar em um patamar mais alto, aí beleza, aí tava liberado. Aí quando é outro país, aí não, né? Aí não pode não. Então calma aí também, porra. Não vamos querer cagar a regra desse jeito não, né? Eu sei que cada um tem seus interesses, mas porra, não fode. é o país que mais preserva a sua mata, a sua floresta, né? Foi durante o governo Bolsonaro que o Macron fez aquela crítica a ele, falando sobre a Amazônia, etc, e que o Bolsonaro xingou a esposa do Macron. Sim. Então como que agora você vai dizer que essa tarifa do Trump, com base nesse motivo, faz algum sentido, tá? Esse é um deles, tem vários outros. Você sabe que, do ponto de vista retórico, esse motivo é complicado pra esquerda falar contra. Justamente, seria mais... Dá mais um zoomzinho, por favor. Vamos ver Isso aqui. daqui é as respostas do Sim, pega aí os motivos. Pega os motivos. Segundo ponto, segundo ponto, foi sobre o Pix. E o Pix que está sendo controlado ali pelo Banco Central, isso obviamente prejudica bancos americanos e tudo mais. Foda-se. E daí, lógico. Não há motivo nenhum pra nós aceitarmos qualquer tipo de tarifa. Na verdade, esse lance do Pix aí é porque, na prática, as empresas aí, Mastercard, apesar que eu não sei se Mastercard e Visa são dos Estados Unidos, né? Eu realmente não sei de onde são essas empresas, mas pelo menos uma delas eu chuto que sim, seja dos Estados Unidos, então diminui a receita dessas empresas americanas. Eu entendo o argumento quando fala de que, porra, fica tudo aí com os órgãos governamentais do Brasil, os dados e acesso da população, e aí o Trump vem falar sobre proteger a população brasileira, o caralho e tal, que é só papo furado. Então, assim, também, de novo, não seja ignorante, usa a cabeça, usa a porra do cérebro, entendeu? É papo furado. Eu não estou dizendo que ele está errado no sentido de realmente o governo tem todos esses nossos dados. Agora rastreia tudo quanto é tipo de coisa, o cacete e tal. Será que pra que é essa porra? Pra que você acha que eles estão fazendo tudo isso? Pra lá na hora do teu imposto de renda, eles conseguirem filtrar tudo, filho. Cada vez mais eles estão fechando o cerco para você cada vez mais pagar mais imposto, para cada vez mais essa corja podre imunda continuar roubando cada vez mais. Aumenta imposto também, é só na toba da rapaziada. É só na toba da rapaziada. Então, assim, por isso que eu falei, as coisas em níveis políticos, em níveis geopolíticos, não é preto no branco. Tem muita cor ali no meio. Então, por isso que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais coerente, um pouco mais ampla. Sanção, porque você tem tecnologia superior. Exatamente. E mais, não é o próprio Bolsonaro que reivindica que foi durante o governo dele que foi criado o Pix, por mais que na época, quando o Banco Central anunciou, perguntaram lá pra ele, o senhor vai implementar o Pix? Que é isso aí, pô? Que é isso aí, pô? Pikachu? Eu nem sabia do que se tratava, mas ele reivindica pra ele, dando camiseta. O Pix é do Bolsonaro, por mais que o Paulo Guedes tenha falado até em taxar o Pix, né? Mas ele reivindica isso, ou seja, ele vai ser favorável à adesão dos Estados Unidos. Critica o Pix e por isso taxa o Brasil, não faz nenhum sentido, né? Tem outros pontos aí que a gente vai levantar, já achou? Tem outros pontos aí que também, assim, não fazem nenhum sentido, em geral. Alguns até fazem, vamos dizer, questão de censura, beleza, né? Faz parte ali do consórcio PT-STF. Sobe mais um pouquinho isso aí. Sobe. Ali, ó. Outro. Que o Brasil fez acordos comerciais do Mercosul com México e Índia.
Você não pode? Não pode fazer, concorda pra mim. Não, faz assim, não pode o Brasil fazer acordo com a Índia, que faz parte do BRICS, não pode fazer acordo com o México? Qual é o sentido nisso? Outro ponto. Seria durante o governo Bolsonaro diferente, como todos os governos fizeram acordos tanto com o México quanto com a Índia. Qual é o ponto sobre isso? Desce outro aí, fala sobre etanol e açúcar. Afirma que o Programa Nacional de Biocombustíveis permite a participação de produtores estrangeiros em igualdades e competições. O governo destaca que os Estados Unidos cobram tarifa de 12,5% do etanol brasileiro. Ou seja, Esse eu nem entendi. não se pode ter um Programa Nacional de Biocombustíveis no Brasil. Eu também não entendi, absolutamente. É porque eles alegam que o Brasil tem Aí já são uns argumentos bem estúpidos, né? Assim, tipo assim, acho que falta argumento, aí você tenta inventar um argumento pra ver se alguém acredita no argumento, mas é um argumento meio burro, entendeu? Até porque aqui no Brasil, não sei se você já sabe, mas até então a gasolina, ela não é gasolina pura, ela tem bastante mistura de água e outros produtos, isso já fica nos próprios postos, ainda mais somado com os níveis de etanol. Então o que os caras fazem? O preço do combustível, o preço da gasolina começa a subir demais, se libera misturar mais etanol com a gasolina. Então cada vez mais o governo autoriza por livre e espontânea vontade e provavelmente contra a massa da população fuder o teu carro, fuder o motor do teu carro, porque fica botando essas misturas bosta, essas misturas de merda dentro do carro, desses combustível de bosta, fica tudo um lixo nesse sentido. Em compensação, aí o governo continua surfando nessas ondinhas. Então, assim, porra, esses argumentos aí de fazer negociação com outros países, o cacete, pô, cala a boca, nada a ver, mano. Nada a ver, cala a boca, tá ligado? Mas, pô, nada a ver. Isso aí, o quê? Você não pode fazer negócio. Então, assim, eu entendo, por exemplo, você não fazer negócios, sei lá, com a Coreia do Norte, por exemplo. Diante do contexto que a Coreia do Norte está inserida, pô, eu até compreendo. Agora, o resto, porra, não sei não, tá entendendo? Não sei não. Aí me levanta as suspeitas, assim, porra, um argumento meio bosta. Lance de biocombustível, argumento meio bosta. Até porque, se eu não estiver enganado, os Estados Unidos também utilizam milho como combustível. Não sei se é tipo como se fosse o etanol deles do milho e tal. Acho que é uma parada assim. Não me recordo ao certo não, mas se eu não me engano, tem algum lance nesse sentido. completamente diferente para com os Estados Unidos. É aquela discussão que entra ali questões que o governo americano afirma uma coisa, os países em geral costumam afirmar outra. Mas vamos dizer, se está ainda no âmbito comercial, com essa potência legal, se está ainda no âmbito comercial, os Estados Unidos têm uma reivindicação para isso, beleza, se discute ali no âmbito, no âmbito de comércio, tá? Agora, todos os outros pontos, aí citaram uma lá de combate à corrupção, né? Que o Brasil não combate a corrupção, porque o Toffoli deu uma decisão em 2023, eu até concordo com isso, que o Brasil não combate como deveria, uma decisão em 2023 lá que anulou atos da Odebrecht. Beleza, mas essa é a real preocupação? É essa? Ou os Estados Unidos está fazendo uma pressão para o Brasil, porque aqui a gente tem algo que os interessa. É óbvio. Como, por exemplo, que é o caso das terras raras. Ou está fazendo isso para depois oferecer uma vitória, ou um horizonte de vitória, para o candidato aliado ao governo de Donald Trump. E eu comentei isso na live que eu fiz. A situação de Trump internamente nos Estados Unidos não está boa. Não está boa. É preciso colocar isso no devido contexto. O Trump. A situação do Trump não tá boa lá. É óbvio que esses movimentos do Trump é com interesse aqui. Isso é fato. Não é por proteção de XPTO, por conta de... Não. É puramente interesse dele, da máquina Trump, da ferramenta Trump. É interesse dele para girar essa dinâmica, para girar esse contexto nesse sentido. Beleza? Dito isso, não acho que eventualmente a entrada de... exceto a manutenção da esquerda no poder, aí a gente tá fudido. Agora, dependendo de quem for entrar da direita, por exemplo, o Bolsonaro e suas variações, isso me preocupa por um lado, porque realmente eles podem, assim, dar coisa demais para os Estados Unidos e não trazer as tecnologias para cá. Eu acho que tem espaço para desenvolvimento, entendeu? E tem. O Brasil é bem maior do que você acha, acredite. O Brasil é bem maior do que você acha. Espaço para investimento tem, espaço para tecnologia tem, inteligência tem, as pessoas aprendem aqui, entendeu? Tem uma boa galera aqui que quer ganhar dinheiro de verdade, que quer dar um trampo e ganhar dinheiro de verdade. Tem uns vagabundos que só quer ficar mamando nas tetas e é uns arrombados? Tem. Mas tem uma boa parte da população que quer dar um trampo, que quer desenrolar e quer fazer um dinheiro e tá disposta, entendeu? Então eu acho que assim, o problema não é o interesse dos Estados Unidos. O problema é quem está do outro lado, no caso, no campo do Brasil, para negociar esse lance, para fazer um jogo de ganha-ganha. E não só a gente igual com, enfim, o nosso agronegócio, e, enfim, o nosso petróleo, etc., que você só exporta a matéria-prima e você importa o produto final. Ou seja, você ainda paga bem mais caro. E ainda assim, quando você traz de volta essa porra, essa mercadoria, o governo brasileiro faz o quê? Mas mete imposto em Deus e o mundo. A ideia é que a gente crie tecnologia suficiente para cumprir a cadeia produtiva inteira. E a cadeia produtiva vai desde a extração dos elementos até o refino, processamento e a criação de ímãs, baterias, tudo mais, ou seja, a tecnologia de final com esses elementos. A gente consiga dominar tudo isso e, portanto, a gente possa ter o controle sobre a cadeia produtiva aqui. E isso não exclui parcerias eventuais com os Estados Unidos. Parcerias com a Austrália, que tem também várias empresas aí, com o Canadá, que tem empresas de processamento e refino das terras raras, inclusive algumas que estão atuando no Brasil. Então a gente não exclui nenhuma dessas parcerias. O ponto é ter para o Brasil o controle da cadeia produtiva. O que eu acho que o Trump quer obter do bolsonarismo? Ele quer obter do bolsonarismo o controle da cadeia produtiva que seria o Brasil. É isso. E esse é o tema. Então, para ele que vai ter uma eleição em novembro. Isso eu concordo também. Eu acho que o lance dos países de fora, nesse interesse aqui do Brasil, na prática,
Realmente, eles não querem que o Brasil tenha todo o controle da cadeia produtiva. Eles querem que eles tenham o controle da cadeia produtiva. E tira força do Brasil, mas não só força, vamos trazer um pouco para a realidade. Tira todo o potencial de desenvolver regiões, de desenvolver pessoas, de desenvolver línguas, de desenvolver a questão econômica, a questão cultural. Sabe? Você tira da população isso. O brasileiro que poderia estar lá, tá trampando, tá participando desse processo, tá ganhando dinheiro, tá melhorando de vida. Não, você tá tirando isso. Por quê? Porque vai resumir ao quê? Extrair o minério e deixar na mão dos caras para fazer todo o processo. Porra, eu não vejo muito nexo. Pensando na questão de Brasil, desenvolvimento, etc., eu acho que é uma puta oportunidade gigantesca, sabe? Você pode olhar. A China fez bem esse movimento por muitos anos, né? Eu não vou entrar na questão aí do lance, do lance político ou do lance de capital da China, da questão monetária da China, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas cada vez que a China identificava que ela eventualmente poderia ter um problema na cadeia produtiva de determinado item, ela ia, com o passar do tempo, tampando essas lacunas, para ela ter o máximo possível ali de toda a cadeia produtiva de determinado item, de determinada coisa, enfim. Tanto que hoje em dia tem realmente muita coisa que a China consegue suprir internamente. Ela tem ali, ou mesmo que não seja internamente, mas ela tem em outros países controle sobre essas partes do processo de eventuais construções de eventuais bens, produtos, mercadorias, enfim. Algumas coisas, claro que não. Por exemplo, a China tem muita gente, então ela precisa importar muito alimento, etc. O que não inibe o fato dela investir sim bastante na questão alimentícia para conseguir encontrar alternativas, para ser cada vez mais menos dependente dos outros. Questão de combustível, a mesma coisa. A China busca as alternativas, busca as variações para cada vez mais ser menos dependente dos outros. Tem uma série de fatores assim nesse sentido. Então, enfim, a gente fecha esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido. Dúvidas, sugestões, não se esqueçam de deixar aqui embaixo. Se inscreve aqui também no canal. Basicamente, tudo que envolver direto ou indiretamente minha vida, que eu achar bacana, que eu achar relevante, a gente trocar uma ideia, a gente resenhar, enfim, tamo junto. A gente vai se ver aqui. Eu vou gravar bastante material para vocês de coisas que, bem da verdade, dá vontade, que afeta a nossa vida de uma forma direta ou de uma forma indireta. A gente vai navegar por vários assuntos. Fechou? Tamo junto? A gente se vê no próximo vídeo.